Foi? Muita bebida? Não tá não. É o vermelho aqui. Claro que tá. Gravando aqui, ó. Vamos lá. Então a gente está na data Ain Gimel, Amud Bet, 13 linhas de baixo para cima, Tanura Banana. Mais 2 segundos para cada um se achar aí. Marcos, principalmente. Tanura Banana. Vamos lá. Tá? Ain Gimel, Amud Bet. Depois passa água, né? Ain Gimel. Isso. 3 linhas de baixo para cima, Tanura Banana. Tá aí, passou? Tanura Banana. Tá fresco, às vezes ele tá fresco só. Cadê tua muda só? Aí, ó, dá um pro doutor. É o Roberto Henrique. Mostra aí, Tanura Banana. Fica mandando mensagem. Tanura Mandou três iguais. Acho que ele quer que você responda, assim, xingue ele pra ele ser. Ele se sente mais na vontade. Não, assim, possa reclamar quando ele é uma vítima. Onde tem isso aqui? Aqui nessa linha. Esses dois que foram pedidos juntos, você é tão miserável que vocês não respondem. Vai pegar tanto meu dinheiro. Se eu fosse responder, você não ia gostar. Pode responder. Aí você depois ia dar uma de vítima, dizer que é perseguido. Estão me perseguindo. Perseguida. Cadê o Elias? Você WhatsApp, você respondia, né? É um compromisso. Porque foi embora com a mulher. Tá, vamos começar um pouquinho antes, tá? 6 linhas de baixo para cima, o assunto que a gente começou a falar ontem, Poteret Havrotea. Mas a gente está falando, a Gemara aqui no Daf Ain Gimel Amud Bet está falando casos que uma pessoa já é suficiente, já é acreditada. Normalmente a gente sabe que precisa, em geral, duas testemunhas, e tem algumas exceções. Então agora a Gemara está explicando Poteret Havrotea. Qual é o caso que uma moça ela isenta as amigas? Poteret Havrotea, está escrito... Mai, qual é o caso? Shalosh Nashim Shayu Yeshanot B'Mitachat. Eu subi um pouquinho, só para não se lembrar de ontem. Subiu? Um pouquinho só, 6 linhas, já vou chegar onde a gente estava. Shalosh Nashim Yeshanot B'Mitachat, entendeu? Shayu Yeshanot B'Mitachat. 3 moças que estavam dormindo da mesma cama, e aí apareceu sangue, então a gente agora está na dúvida qual delas foi que ficou com nidá. 3 mulheres? Adormeceram lá, e aí está escrito... Então, aí a pergunta agora, qual delas está impura? Qual que importa isso pra gente? Porque agora, quem está impura não vai poder agora ter uma relação com seu marido. Então, precisa saber, nidá, tal, precisa agora contar os dias de nidá, todos os dias de nidá, e depois no mikve, etc. Então, Shayu Shalom B'Mitachat, V'Nitzah Adam Tachat Achad Mehem, tinha sangue embaixo de uma delas, Kulam Tmeot. A regra é, na dúvida, todas as 3 estão impuras. Impuras. Batka Achad Mehem V'Nitzet Me'ah. Só que se uma verificou e viu que ela estava impura, ela percebeu que ela estava impura. Então ela falou, pera, deve ser o meu sangue esse aqui, então vocês estão puras, vocês estão isentas, vocês não precisam no mikve, etc. Que não pode ser sangue de duro? Pode. Mas aí fala a Mishnah, então, que basta, se a gente achou uma mancha na cama, uma delas viu que ela estava nidá, a gente falou, deve ser dela. Você tem razão que pode, sei que é da outra, então pode. Se tiver 3 e 2 espraios, uma faca está da próxima, mas na verdade tem 2. Tem quantas manchas? Pode ter uma mancha só. Uma mancha. Então, na teoria, pode ser que as 3 estão impuras, não? Mas uma mancha só deve ser de uma pessoa. Uma delas verificou, percebeu que ela estava. Então, ela falou, vocês estão livres, deve ser eu. Ela está impura e as outras estão puras. Amar Rizde, Shebatkat Sama Keshir Verso. O Rav Rizde, ele discute um pouquinho e ele fala que tem que ser que ela verificou imediatamente, bem rápido, e tinha lá a quantidade, ela viu que ela estava impura. Fala Gemara, isso aqui, na verdade,
o Rav Hizda veio acrescentar que tem que ser bem rapidamente. Se for depois, então já pode ser que, de acordo com essa segunda ideia do Rav Hizda, se ela vê depois que ela estava impura, etc, tal, pode ser que ela foi impura agora e a mancha era da outra. Então essa foi a discussão que o Rav Hizda acrescentou. Ok, tudo bem. Agora a Gemara muda um pouco de assunto, mas, de novo, sempre entrando nessa parte de que uma pessoa é acreditada. A gente viu que uma das pessoas que são acreditadas quem é? A parteira. A parteira acreditada para falar quem é o primogênito. Fala, Gemara, então. Anura Banan. Neemenet Chaya Lomar Ze Kohen Veze Levi Ze Natin Veze Mamzer. No hospital agora, na sala de parto, tinham 4 pessoas do povo Yehudi, 4 mulheres. Mas cada uma, ela tinha uma particularidade. Uma era Kohenet, ela tinha casado com Kohen. A outra era Levi, ela tinha casado com Levi. Pode ser casado ou filha, né? É. E outra é traidora. Não, mas se a moça Kohenet, ela é filha de Kohen, mas ela casou com Israel, então o filho já não vai ser Israel. Só que hoje a gente vai decepcionar, ficar aqui do outro lado. Vamos trabalhar um pouco. Amanhã a gente... Amanhã a gente está lá no negócio. Bom. A gente vai trabalhar aqui, mas escutando o que Então, de qualquer forma, deixa eu assim aqui. Então, no meio, imagina agora só, tá? Tem uma moça que é Kohen, né? Uma moça que é Levi, e agora tinha também uma moça que era Mamzer. Tinha uma moça que o filho ia nascer Mamzer. A gente sabia que aquela moça é Mamzeret, o filho ia ser Mamzer. E a outra, Natin. Natin, o que é Natin? A gente explicou que ela também é um tipo, um grupo que não pode casar e entrar dentro do povo de... não pode casar dentro do povo judeu, Natina. Eles são aqueles que se converteram enganando, né? Sim. Isso, né? Tudo bem? Aí eles se converteram enganando, Davi da Amélia, por aí decretou para que eles não entrem dentro do povo. Então, aquela criança que vai nascer do Natir também, ninguém vai poder casar com ela. E a Mamzer também não. Então, nasceu 4 crianças naquele momento. E agora, quem vai falar qual criança é de quem? A parteira. A parteira falou, essa aqui é a filha do Mamzer, essa aqui é a filha do Cohen, essa é a filha do Natim, essa aqui é a filha do Levi. Então, assim está escrito na Gemara conta que... Você está falando das parteiras ou dos bebês? A parteira... Esse aqui, Zé Cohen, Zé Levi, então, é o quê? A parteira vem a falar... parteira? A parteira, ela teve... Ela é a moça que é a única que sabe aqui quem é a filha de quem. Ah, acabou de nascer os 4 filhos. Não, está falando dos bebês. Dos bebês. Tá? Então vamos lá. Nehemenet Chaya Lomar, então está agora 3 linhas de baixo para cima. Nehemenet, Tanura Banan. Nehemenet Chaya Lomar, a parteira ela é acreditada a falar. Zé Cohen, essa criança é Cohen. Zé Levi, Zé Natim, Zé Mamzer. E esse é Mamzer. Amed, Barim Amurim, Shalokara Hashem Arar. Isso, quando a gente acredita nessa parteira, se não teve nenhum irur. O que é irur? Irur é quando alguém desperta uma dúvida de uma reclamação contra ela. Você está mentindo, suspeita, mas alguém que está acusando. Uma pessoa, agora a Gemara vai perguntar se uma pessoa que está acusando ou são 2 pessoas que estão acusando, tá bom? Mas se alguém está falando que ela disse errado, aí a história muda. A gente está falando agora quando ela é acreditada, quando ninguém reclama do que ela está falando. Irur. Em hebraico moderno é apelação. Bom, parecido. Shalom, Karale Hashem Arar, Aval, Karale Hashem Arar, Einá Neemenet, ela não é acreditada. Arar demais, esse irur aí, essa reclamação, foi quem? Quantas pessoas reclamaram? Pergunta a Gemara. E Leima Arar de Chachad, se for uma pessoa só, Ve'amar Rebi Yohanan, En Arar Pakot Mishnaim, Rabi Yohanan fala, para fazer um irur, precisa ter pelo menos 2 pessoas para acusar alguma coisa. Então, como a gente está falando agora que uma pessoa vai se levantar e vai falar, pessoa parteira, você está mentindo? Não, ele não é acreditado, de acordo com o Rabi Yohanan. Ela fala, Marar, Irar, Trei. Na verdade, eram 2 pessoas. 2 pessoas reclamaram. Aí, esse aqui que você falou que é Cohen, esse é o Mamzer. 2 pessoas falaram, a gente sabe que te viu que ele é o Mamzer, você está falando que ele é o Cohen. E aquele que é o Cohen, que você está falando que é o Mamzer, ele é o Cohen, é o filho da Cohen. O que a parteira sabe isso? Porque ela está na hora do parto. Mas aí, como é que ela sabe que a família tem? Não, isso a gente sabia, que aquela mãe, Ela sabe que ela na verdade vai testemunhar assim, que essa criança é filho dessa,
essa filha dessa, essa filha dessa, essa filha dessa. Essa que vai testemunhar. Porque não teve uma troca aqui na hora depois do... Ela sabe quem é a filha da mulher, mas se ela ficou em Levi, não sabe. Isso a gente já sabe. Aquela lá a gente sabe que é Kohenet, a mãe que é Kohenet, que é Levi, Mamzer, isso a gente já sabe. A gente não sabe agora quem as 4 nasceram na mesma hora. Só a parteira Quem é a que mãe? sabe. Isso. Fala de Mará. Engraçado que ele está, por exemplo, da Guimarães parece que ele está dando muito mais importância de que não vai ter problemas de troca de Cohen por Levi do que a própria mãe, né? Do que a mãe vai ficar com o filho, né? Como se pode dar a impressão que o problema maior é ter problema de passul Você quer trocar o bebê? e não de trocar. Mas também é interessante. Ainda vem um goi que critica a gente. No judaísmo vale mais. Tá? 2 mitzvot vale mais que um honesto. Não, pode ser só um exemplo para ilustrar, mas assim, Os olhando mitzvot de primeira mão, pode dar essa Que um impressão. honesto. Vai criar bem. Só quando é 2 testemunhas. Quem é Marabi Yohanan? Enirur Pachon Mishnayim. Fala de Mará. Vem baiter, Maleolam, Malecha Ararchad. Na verdade, outra explicação é que basta uma pessoa que reclamou. Uma vez a pessoa reclamou, a gente já não acredita nessa parteira, já vai ter que ter provas, a coisa vai ficar mais complicada. O que acontece realmente? Se acontece isso, os comentaristas eles julgam aqui qual é o final da história. Então, a Gemara fala que uma pessoa que reclama dessa parteira, então essa parteira perde a sua credibilidade. Então, e aí? A parteira está falando que esse garoto é mamzer, uma pessoa está falando que ele não é mamzer, que ele é Cohen. E aí, vai fazer o quê então? Ela não acredita nela, ela acredita em quê? Então vai ficar na dúvida, a gente já falou antes, já estudou, que uma pessoa que é dúvida que é mamzer pode casar com ele. A Torá ela proíbe casar com uma pessoa que é com certeza não é mamzer. Na dúvida pode casar. Então com certeza essa criança vai poder casar com ela. A dúvida aqui é se ela vai ser chamada de Rus, com certeza ela vai ser considerada uma família boa ou não. Tudo bem. Ok. Mas assim, pode casar com ela. Que mesmo assim, tirando o problema de não poder casar, continua sendo criado pela mãe errada. Pode ser, mas aí não tem o que fazer. Pode ser, mas a segunda resposta foi uma pessoa só que reclamou, falou que ela estava errada. Quando que o Rabi Yohanan, segundo essa explicação, que basta uma pessoa que reclame, quando o Rabi Yohanan falou que a reclamação tem que vir de 2 pessoas, quando já tem uma hazaká de kasher, ou seja, a gente já sabia com certeza que aquela pessoa era kasher, agora para tirar isso, o Rabi Yohanan fala, precisa de 2 pessoas para tirar essa hazaká, essa posição que a pessoa já tem de ser kasher. O que é a hazaká? Por exemplo, uma criança que a gente já sabe, uma pessoa que a gente já sabe que ele é kasher. Agora, para tirar essa hazaká dele, ou seja, se uma pessoa vier, você mamzer para a pessoa, a gente não acredita nele. A Bíblia fala, o irur só pode ser pelo menos por 2 pessoas. 2 pessoas tem que ser a pessoa que pode tirar algo mas uma pessoa só não. Isso quando a gente tinha certeza que ele era kasher. Agora essa criança acabou de nascer, não tem nenhuma hazaká, a gente não sabe nada dela. Aí sim, um testemunho vai ser suficiente, tá bom? Ok? Aqui sim, um testemunho vai ser suficiente. Por quê? Quando não tem hazaká de kasher, essa criança, digamos assim, está parve, a gente não sabe se ela é kasher, se ela não sabe nada. Então uma pessoa chegou e falou assim, ela é passul, ela é mamzer. Então aí a coisa já muda de figura. Então, outra pessoa dizer que não é. Então, foi isso que aconteceu, na verdade. A parteira falou que não é, e ele falou que é. Ou vice-versa. Certo? Então, nesse caso, foi que a Gemara fala, acreditar na parteira totalmente, a gente não acredita. A coisa vai ficar na dúvida. Mas ela tem mais vontade de acreditar nela, porque ela ele não vê nada. Deve ser que essa pessoa também estava lá presente, né? Sei lá, se a pessoa nem estava lá no lugar, e ela falou, não, quem nasceu, o filho do mamzer aquele, é óbvio que não vai acreditar. Deve ter alguma base também no argumento dele falar que ele pode testemunhar, que ele também viu. Tá bom? Cara, ok. corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Vamos lá. Continua, Mará. Mais forte, pode ser mais forte. Que mais forte, cara. Neyman. Agora, outra alahá O cara pode interessante. ser o chefe do hospital. Tá vendo muita novela, você. Outra alahá interessante em relação a acreditar numa testemunha só. Fala, Guimarães, está 3 linhas de baixo para cima.
Neeman balamekach lomar leze macharti veleze en macharti. É acreditado o vendedor, tá aqui o nosso amigo está vendendo alguma coisa, e de repente duas pessoas estão segurando aquela mercadoria, aquela joia que compraram. Não, ele vendeu para mim. E aí? Os dois estão segurando lá. Então vem a Gemara e fala o que vendeu. Hã? Quem pagar mais leva. Então, eles estão falando, parece, então vamos ver qual é o caso, realmente, vamos ver. Neemar balameka lomar leze macharti veleze lo macharti. O vendedor, ele é acreditado para falar, eu vendi para essa pessoa e não vendi para essa pessoa está mentindo. Vamed varimamuri. Do que está tratando? Fala Gemara. Isso se a mercadoria ainda está na mão do vendedor. Ou seja, já deram dinheiro, o dinheiro já pagaram, e o vendedor ainda não deu mercadoria. No momento que ele ia dar mercadoria, os dois começaram a falar, não, foi para mim que ele vendeu. A Gemara fala, não, o vendedor, ele acredita, mesmo sendo uma testemunha, mesmo a gente está falando de algo monetário, que normalmente é algo de essas duas testemunhas, o vendedor é acreditado falar, não, eu vendi para ele e não para ele. Porque ele sabe. Hã? Ele sabe. Porque ele sabe, exatamente. Mas se ele já passou a mercadoria, já deu para eles a mercadoria, para um deles, e agora eles estão brigando, foi para mim, vão ver os dois estão segurando. Então a Gemara fala que depois que ele já pegou dinheiro, ele já passou a mercadoria, ele já não está mais concentrado naquilo. Então depois ele vai ver, tem duas pessoas brigando lá, quem foi que foi vendido, a Gemara fala, ele já perdeu a certeza de qual deles ele vendeu. Não é mais acreditado, vamos lembrar, ele é uma testemunha só. Então já não é mais suficiente para decidir aqui nessa briga. Fala, Gemara agora te virou a folha, ainda está analisando esse caso. Ela vai entrar mais nesse caso. Esse caso mesmo. A Gemara te virou a folha ainda. A Gemara fala assim, mas espera aí, calma aí. Vamos ver, de quem ele pegou o dinheiro. Vamos ver qual deles deu o dinheiro. E com certeza foi para esse cara que ele vendeu. A gente está falando agora que depois que a mercadoria não está mais na mão dele, ele não é mais acreditado. Calma, quem deu o dinheiro? Se foi esse, é dele. Foi desse aqui. O caso é que ele pegou dos dois dinheiro. Você não poderia pegar o dinheiro dos dois, mas... Não pode pegar dos dois ao mesmo tempo. Então o que aconteceu? Não é isso. O cara estava vendendo uma mercadoria muito boa. O pessoal foi jogando o dinheiro na mão dele. Então ele falou assim, eu tive intenção, o outro, foi a força que ele botou o dinheiro. E aí a Gemara está falando agora que a gente agora começa a duvidar qual deles foi que ele teve intenção e qual deles que ele foi coagido a receber esse dinheiro. Coagido? Ele recebeu assim. Aí a Gemara fala assim, se a mercadoria está na mão dele ainda, ele é acreditado para falar qual dos dois. Se ele já passou até a mercadoria, então a Gemara fala, ele já não está mais concentrado nisso, então ele não vai saber falar para quem exatamente ele vendeu. Bom, e se ele tiver certeza para quem vendeu? Então a gente não acredita nele, entendeu? Ele perdeu o crédito. Se a mercadoria não está mais na mão dele, a Gemara está agora fixando que o ser humano, depois que já despachou a mercadoria numa situação dessa de bagunça, tal, não sei o que lá, ele já está querendo vender a próxima já. Ele já está pensando no próximo lucro, então ele perdeu a credibilidade dele de duas testemunhas. Ele não vai ser acreditado como duas, tá bom? Isso era um caso que não trazia para o Beitim? Isso aqui são regras aqui, na verdade, né? Isso aqui já é uma regra um pouco geral. Já ele é trazido em outras marotas também. Ok, vamos lá. Mas Baba Metzia conta esse caso também, no começo do Baba Metzia. Neymar, fala Gemara, outra lei que a Gemara agora está falando sobre que uma pessoa é acreditada. Neymar, Dayan, Lomar, Lezezakit e Belezefiakri. O juiz, ele é acreditado a falar, para essa pessoa, eu falei que ela é inocente, e aquela eu culpei. Sim? Perguntaram quem ganhou, quem perdeu no julgamento, quem está devendo dinheiro para quem, tal. O juiz, digamos que isso não tem agora provas, o juiz ele pode falar, esse cara aqui foi que eu falei que ele é inocente, esse aqui tem que pagar. Está falando que as duas pessoas ainda estão na frente deles, o Balei Dinim, as pessoas que estão sendo julgadas. Só que se elas já forem embora, ele não é mal, ele já não é mais acreditado, ele pode ter esquecido já.
Menir Zeishuta Manaki, fala Gumará. Vamos ver quem está com o documento aí. Parece que tinha um documento do Beidin falando que ele ganhou, tal, etc. Quem está com o documento? Ele que venceu. Fala Gumará, Lotzricha Dekari Zhutai. A pessoa saiu do Beidin, tal, rasgou. Nenhum dos dois agora tinha esse documento mais. Aí a Gumará fala, o juiz já não é acreditado sozinho. Agora tem que fazer outro julgamento. Muito boa pergunta. Fala Gumará, Benider, Benadenino, calma, traz eles de volta, vamos julgar eles de novo, acabou a história. Você está na dúvida quem está certo, quem está errado? Vamos julgar de novo. E aí? Mas dá julgamento diferente, não é o problema. Não tem casos na Gumará que pode dar julgamento diferente. Então isso, a Gumará fala foi um caso desses. Eles não tinham cópia, eles não tinham documento lá no No Beidin parece que não ficava. Desse tipo de julgamento. O cara e tchau. Então fala Gumará, Shuda Dedaine. Fala Gumará que tem um caso chamado Shuda Dedaine. Shuda Dedaine é quando não tem prova para nenhum dos lados. São casos específicos. A Gumará não é aqui realmente que a Gumará está entrando nessas regras. A Metzia ela fala mais sobre isso. Só que tem casos que realmente a lei seu juiz vai de acordo com a sua intuição. É uma loucura, mas tem casos assim. Tem casos assim. É a tal da equidade. Então, a Gumará Quem dá mais? Não é isso. Mas, Vamos fazer quem dá mais. Hoje em dia, por mais que se cerque, Agora tem que botar assim. no código convicção e condição do juiz. Porque é tudo... Tem que acrescentar. No código de processo civil tem que acrescentar. Comissão Você e tem, condição do juiz. quando chega uma causa do juiz que ele não está habilitado a julgar, Até o Barroso ele tem um procedimento lá que ele decepcionou o Barroso. ele anula, ele caminha para ele arquiva Ele pode ou ser encaminha para um outro tribunal para Como julgar. falavam dele. no judaísmo não tem a mesma coisa, assim, ó, quando é um assunto que o juiz não Isso é domina. óbvio que se o juiz não souber, ele vai falar que não sabe, entendeu? Não é obrigado. Aqui tem casos que a Gumará fala, você vai ver qual é a lei do Talmud para esse caso, a Gumará fala, Shuda Dedaine. A escolha do juiz, ele vai decidir o que ele acha que está certo. São casos específicos, quando a gente, se Deus quiser, Brineda, estudar a Metzia, a gente vai estudar sobre esses casos, tá bom? Mas aí, só terminando, a Gumará fala assim, se o caso foi assim, então o que acontece? Vai trazer eles de volta para ser julgado, pode ser que o julgamento vai sair diferente do que foi. Então não dá para fazer isso. Por isso que não foi. Mas se fosse um julgamento normal, um caso mais simples, então realmente a solução na dúvida traz eles de volta e vamos julgar de novo. Não, são casos específicos que a lei é assim, entendeu? Está previsto a lei, tem leis que está previsto dividir, tem leis que está previsto na dúvida